Boa noite para você, 6h50. Seguimos juntos com as principais notícias da nossa região. Hoje, quinta-feira, 7 de janeiro. Bem-vindos ao Band Cidade. Imagens ao vivo agora de São José dos Campos. Faz 26 graus na cidade neste momento. Confira os destaques do Band Cidade desta noite. Nova onda da Covid-19 causa internações na região. Só hoje, Pindamonhangaba confirmou mais de 70 casos da doença. O município diz que a maioria dos novos infectados dá entrada com sinais graves na rede pública e é encaminhada direto para a UTI. O governo do estado anuncia resultado de estudos da Coronavac. Vacina tem 78% de eficácia. Estado recua, mas ainda mantém ICMS para hortifruti e laticínios. Na região, produtores protestam. Cesta básica registra alta histórica e bate 18% segundo o levantamento do NUPS. Cidades da região se organizam para a volta às aulas. Ilhabela pretende retorno presencial ainda este mês. Morador do Vale do Paraíba volta ao Brasil devido à Covid-19 e compartilha com internautas relatos de sua experiência na África. Este é o Band Cidade, segunda edição. Nós vamos juntos na TV e também nos canais digitais da TV Band Vale. Em Pindamonhangaba, a segunda onda dos casos de Covid-19, segundo as autoridades de saúde do município, já indica efeitos mais severos nos pacientes. Dos novos infectados pelo vírus, a maioria precisou ser internada em leitos de UTI. Só hoje, 76 novos casos foram confirmados na cidade. A pandemia ainda não acabou, mas em Pindamonhangaba parece que muitos moradores acham que sim. No centro da cidade é fácil encontrar gente sem máscara. Pessoas conversam sem o devido distanciamento e com ausência da proteção no rosto. Fora aqueles que usam de forma errada, como no queixo ou pendurada na orelha. A ordem é para usar máscara, vamos ter que usar, né? Porque é a nossa proteção, né? Entendeu? Infelizmente, tem muita gente inconsciente. Então tem que se prevenir contra isso, né? Agora, muitos vizinhos que eu vejo no centro da cidade, que eu vi várias pessoas sem máscara. Isso é uma coisa que não deveria estar acontecendo, né? Parece que o pessoal esqueceu, né, de tudo que aconteceu, das mortes que tivemos, né? Entre 31 de dezembro e 5 de janeiro, o município registrou 188 novos infectados por coronavírus e 5 mortes. Desses, 108 casos foram confirmados só de segunda para terça-feira. Primeira vez que a cidade ultrapassa 100 confirmações em um único dia. A secretária de Saúde diz que as últimas notificações já podem ser consideradas reflexo das aglomerações que as festas de final de ano geraram. O que tem nos preocupado, na verdade, é o fato da gravidade com que esses pacientes têm chego aos serviços de saúde. Eles têm chego para nós já numa situação muito grave, né? O que antes os pacientes tinham sintomas leves, né? E a gente conseguia fazer o tratamento domiciliar muitas vezes e o tratamento de internação em enfermaria, esses pacientes já chegam para nós num estado para leito de UTI. E quase 100% para o tubo, para ser entubado. A taxa de ocupação dos leitos de UTI na cidade chegou ao pico no dia 4 de janeiro, 80%. Nesta terça-feira, caiu para 67%. Mas, segundo a Secretaria de Saúde, vagas surgiram porque pacientes internados acabaram morrendo. Num primeiro momento, nós pensávamos nos idosos, né, nos grupos de risco das pessoas que tinham comorbidades. Mas nós tivemos óbitos recentemente de pessoas que não faziam parte deste grupo. Pessoas que tinham 40 anos aproximadamente, pessoas que não tinham comorbidades. A situação é preocupante em todas as maiores cidades da região. Em São José dos Campos foram registrados 2.400 novos casos entre 22 de dezembro e 4 de janeiro. O número de mortes passou de 535 para 559. Em Taubaté, a alta foi de 803 casos. As mortes aumentaram de 183
103 para 198. Jacareí teve 752 novos casos no período e foram contabilizadas mais 7 mortes. Para evitar que os números continuem subindo, os cuidados continuam necessários mais do que nunca. Não adianta nós falarmos apenas da responsabilidade do poder público, né? Porque sem a participação efetiva de cada cidadão, nós não vamos vencer esse vírus, né? É necessário a responsabilidade individual de cada um. O Instituto Butantan entrou hoje com pedido na Anvisa para o uso emergencial da Coronavac. Nesta quinta-feira, o governo do estado também divulgou os resultados da terceira fase de pesquisas com a vacina. Os testes foram feitos exclusivamente com profissionais de saúde de todo o Brasil. De acordo com o governador João Dória, a vacina produzida em parceria entre o Instituto Butantan e o laboratório chinês Sinovac tem eficácia de 78%. As pessoas que forem imunizadas com a vacina do Instituto Butantan terão entre 78% a 100% menos possibilidade de desenvolverem a Covid-19 do que uma pessoa que não receber o imunizante. O estudo foi realizado pelo Instituto Butantan em parceria com 16 centros clínicos localizados em 8 estados do Brasil. 12.400 profissionais de saúde receberam as doses da Coronavac na fase de testes. Todas as etapas foram monitoradas por organismos internacionais de saúde. Entre os vacinados, não houve casos graves de Covid e nenhum deles precisou de internação hospitalar. Quando a gente diminui casos graves, a gente diminui então o número de internação hospitalar, a gente diminui mortalidade, a gente diminui todo um complexo que está envolvido e também diminui custo. Ou seja, a vacina, além de salvar a vida, também tem o racionamento econômico que isso pode trazer para os cofres públicos. A vacinação no estado de São Paulo está prevista para começar em 25 de janeiro e deve se estender até março. 9 milhões de pessoas devem ser imunizadas na primeira etapa. Muita gente critica a velocidade com que as vacinas estão chegando. Mas, nesse momento, nós temos que pensar que nós estamos perdendo pessoas, nós estamos jogando pessoas nos nossos hospitais. Quer dizer, muitas dessas pessoas pertencendo às faixas de pessoas mais idosas, de pessoas que já estão submetidas a um risco importante e, quando contraem essa doença, muitos vão a óbito. Certamente a melhor notícia, dos últimos meses. O recuo parcial do governo do estado na revisão do ICMS, o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ainda mantém descobertos setores como hortifruti e leite pasteurizado, que ficaram sem o benefício fiscal. Hoje a categoria realizou um protesto em Guaratinguetá e Taubaté. Em Guaratinguetá, o protesto se concentrou em frente à sede regional da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Um dia após o governo suspender o ajuste da alíquota do ICMS para alguns setores da economia, a categoria decidiu manter a manifestação. Os produtores rurais ainda estão insatisfeitos, já que alguns segmentos não foram atendidos, como o setor de hortifruti e leite pasteurizado. O anseio de todos os produtores que aqui estão no movimento de leite ligados à Serra Mar e a outras empresas, produtores de arroz, de milho, de soja, de toda a região, é que o governo recue em todas as alíquotas que ele majorou. Ele majorou 700 alíquotas em todos os insumos básicos para a produção de alimentos, equipamentos e nos alimentos diretamente. A preocupação do setor é com os aumentos dos impostos sobre a cadeia de produção agropecuária, que afetam principalmente os pequenos produtores rurais, que representam 78% do estado. O receio é que mais demissões podem ser feitas daqui para frente. Nós somos contra, porque isso aí vai causar, talvez, falta de competitividade dos nossos produtores do estado de São Paulo, perante ao restante do país, e inviabilizando algumas atividades dentro do estado, e também vai causar demissão de funcionários, fechamento de propriedades devido ao aumento do ICMS. De acordo com o Sindicato Rural, esta alta mantida para combustíveis e insumos deve aumentar 25% dos custos dos produtos da cesta básica do brasileiro.
produtor rural é um trabalhador, não tem intenção nenhuma de aumentar preço de cesta básica, de aumentar preço disso ou daquilo. A nossa intenção é trabalhar e atender a comunidade. O tratoraço durou cerca de 15 minutos após o encontro dos produtores, que percorreram as ruas da cidade até a prefeitura de Guaratinguetá e teve muito buzinaço para chamar a atenção do governo do estado. Já em Taubaté, os manifestantes se concentraram em frente ao Sindicato Rural de Taubaté, no bairro Belém. O protesto foi pacífico e acompanhado pela Polícia Militar. Com tratores e carros, o grupo, formado por produtores rurais da região, passou por vias movimentadas da cidade para chamar a atenção da população para o ajuste na alíquota do ICMS. Nós queremos reivindicar a retirada do ICMS. São produtos que são parte da cesta básica e produtos que nunca foram taxados. Nosso movimento visa não só proteger o produtor rural pelo aumento de custos que vai haver, né, em função desses aumento de imposto, mas principalmente as classes menos favorecidas. O produtor rural não tem culpa disso, simplesmente o governo do estado que quer arrecadar, então está impondo esse imposto e quem vai pagar essa conta seria o consumidor. E a cesta básica de 2020 na região registrou a maior alta dos preços dos últimos 18 anos. A conclusão é do NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, que há 24 anos faz esse tipo de pesquisa. O aumento está ligado à pandemia e também às exportações para a China, que causaram desabastecimento no mercado interno. Vamos aos números. Em dezembro de 2020, o preço da cesta básica no Vale do Paraíba foi de R$ 2.024,70, aumento de 18,54% comparado a dezembro de 2019. Os produtos com maior alta em 2020 foram o óleo de soja, com aumento acumulado de 112,84%, a batata e o arroz, com alta de 73% ao ano, a cenoura, com 59%, e a bisteca de porco, que ficou 50% mais cara em 2020. Um bebê de 8 meses foi salvo por policiais militares em Jacareí. Informações com Luiz Eugênio. Boa noite a todos. Em Jacareí, policiais militares salvaram um bebê de 8 meses que havia se engasgado com leite no bairro Parque dos Príncipes. A pequena Lavínia era amamentada pela tia quando tudo aconteceu. A mãe estava trabalhando. Policiais da Rocan, a ronda ostensiva com apoio de motocicletas da Polícia Militar, estavam patrulhando o bairro quando moradores correram na direção deles pedindo ajuda. Quando chegaram ao local, constataram que a criança não estava respirando e apresentava sinais de engasgo. Imediatamente, o Cabo Roque e o soldado Abud iniciaram a manobra de Heimlich para esse tipo de salvamento. O procedimento, felizmente, foi um sucesso. A Lavínia chorou e voltou a respirar. A tia e o bebê foram encaminhados ao hospital, onde mais medidas foram tomadas para garantir a recuperação totalmente saudável da pequena. A mãe foi à unidade de saúde após ser acionada e acompanha tudo de perto. Lavínia segue em observação, mas fora de risco. Luiz Eugênio para o Band Cidade. Hora da nossa conexão direto com a Rádio Band Vale FM em São José dos Campos para conferir o movimento das principais rodovias que cortam a nossa região. Informações com Beto Gomes. Oi, Beto, boa noite para você. Podemos começar pela Floriano Rodrigues Pinheiro, principal ligação entre o Vale do Paraíba e a Serra da Mantiqueira. Conta para a gente como é que está o movimento por lá. Olá, Otávio, boa noite a você, boa noite a todos que acompanham a Band agora. O motorista não tem dificuldade não, nem subindo a serra em direção a Santo Antônio do Pinhal, sul de Minas, Campos do Jordão, tampouco voltando ao Vale do Paraíba. Nesse momento a Floriano oferece ali uma excelente condição de viagem, trânsito bastante calmo, é o que nos garante o DR. A rodovia Presidente Dutra, agora há pouco, ofereceu bastante dificuldade, principalmente na região joseense. 2 acidentes que aconteceram ali atrapalharam bastante a vida do usuário lá da rodovia. Sentido São Paulo, lá na
região de Jacareí, no quilômetro 167, teve um acidente que envolveu 2 caminhões na faixa da esquerda, causou bastante dificuldade. Desde antes do pedágio, ali no 154, o motorista já percebeu o reflexo. Agora já solucionada essa ocorrência. Sentido São Paulo também aconteceu um acidente, um engavetamento. 5 veículos bateram ali no quilômetro 142. Também ocorrência já solucionada, mas essas duas juntas causaram bastante dificuldade para quem passava ali na região de São José. Ainda há algum reflexo e temos também agora a situação de chuva. Cuidado, pista molhada, escorregadia, velocidade reduzida, cuidado redobrado para que você chegue bem ao seu destino. Voltamos com você, Otávio. Valeu, Beto, pelas informações. Depois do intervalo, a Prefeitura de Taubaté inicia inscrição para a contratação de professores temporários para a volta às aulas. Imagens agora ao vivo de Caraguatatuba, no litoral norte, faz 28 graus na cidade. Hora certa para você, agora 7 horas e 5 minutinhos.